Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estamos começando esse módulo do Discipulado Eficaz e nós vamos mergulhar nessa primeira aula, desse primeiro módulo, da importância que você precisa ter, porque essa aula ela é fundamental para você compreender todo o arcabouço de forma sistêmica, de forma integral. Mas para isso, em primeiro lugar, eu quero dizer que a partir de agora, todas as aulas terão um PDF para você baixar. Então, sempre antes, quando você migrar de uma aula para outra, você baixa o PDF, pega a sua Bíblia, papel e caneta, porque assim você vai poder ter uma interatividade melhor comigo e você vai acessar tudo aquilo que está sendo posto para o seu desfrute aí, beleza? No tema de hoje, dessa primeira aula, eu faço uma pergunta provocativa para você. Por que o mundo está um caos? A gente tem visto aí esse clima de tensão entre os Estados Unidos e a China, a questão do comunismo, a questão de guerra de mercado, essa incerteza da possibilidade de uma guerra química, de uma guerra atômica, a entrada do 5G no mundo, o aquecimento global. Vimos há bem pouco tempo aí a questão de assassinatos, de terremotos, de tsunamis. Então, a gente precisa se perguntar de maneira muito honesta, de maneira muito sincera, por que e onde e quando tudo isso aconteceu. Então, eu quero que você tenha como referência para essa aula o sermão escatológico de Jesus em Mateus, capítulo de número 24. Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, qual o sinal que haverá da tua vinda? Diga para nós. E aí então Jesus, no capítulo de número 24 de Mateus, do verso 3 até o verso 4, ele começa a falar de algo que, como cristão, você sabe muito bem, que é o princípio das dores. Então Jesus ele começa a relatar paulatinamente os sinais da vinda dele, não mais como o servo sofredor, mas agora como o justo juiz que julgará os reis da terra e as nações. Então, nesse texto, eu acho que é importante, antes de mais nada, você parar esse vídeo e ler o texto, porque eu não vou ler todo o texto, senão vai ficar muito extenso, mas eu quero pegar a ideia do texto, a ideia central, e Jesus, nesse texto, ele vai começar a explicar por que o homem, simplesmente, ele desarrumou tudo isso. E todos nós sabemos, e se você não sabe, fique sabendo agora, que o projeto original de Deus para o homem era simplesmente um projeto harmônico, era um projeto de equilíbrio. E é importante destacar essa palavra porque tudo que Deus criou, o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, tudo que ele criou no projeto original era harmônico, era equilibrado, e Deus, o nosso Pai, o Criador, ele criou tudo isso para que houvesse a manifestação da sua glória e para que houvesse relacionamento com o homem. Porém, o que aconteceu com o projeto original? O homem, ainda em Gênesis capítulo 6, ele quebra esse pacto e ele simplesmente implementa uma palavra, uma atitude, uma ação no mundo espiritual que gera um abalo cósmico e também espiritual, que foi a desobediência. A desobediência.
E toda desobediência gera morte. E é importante você pensar o seguinte: a desobediência, ela tem consequências. A desobediência pessoal, a desobediência familiar. E aí o texto que eu quero que você anote é Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando Romanos está dizendo, as escrituras estão dizendo isso em Romanos, está dizendo que a partir desse momento cria-se uma ruptura profunda entre o nosso Deus, cria-se aqui um abismo e aqui o homem. Essa é a verdade. Há aqui uma linha divisória no mundo espiritual. A criação se rebela. Nos próximos módulos, nas próximas aulas, eu darei uma aula para você falando sobre obediência e rebeldia. E você vai ver que isso que eu estou dizendo é a causa primordial, a causa primeira de responder essa pergunta tema dessa aula do discipulado eficaz. Por exemplo, pergunte a si mesmo: houve algum momento da sua vida na qual você desobedeceu a Deus que gerou consequência na sua vida física, pessoal, emocional e espiritual? Todos nós, porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 3, verso de número 10, que todos pecaram. Todos. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Então aqui eu posso dizer que pecado, o que é pecado? Pecado é toda transgressão da lei de Deus. Deus estabeleceu a sua lei. E o que o homem faz? Imagine, por exemplo, uma placa de trânsito dizendo que você não pode dirigir a mais de 80 quilômetros. O que as pessoas fazem? Por que tem tanto índice de acidente? Porque as pessoas não obedecem às leis de trânsito. E é por isso que tem muita morte. Lembra da lei que diz assim, ó, se beber, não dirija. O que as pessoas aí fazem? O camarada fica chapado, bebe e vai dirigir, ele morre e mata pessoas inocentes. Por que disso? Por causa da desobediência. Você pode pensar em vários sistemas. Por que o sistema político ele está desacreditado? Por causa de políticos corruptos que desobedecem e transgridem a lei. Ou seja, todos pecaram. Você pecou, eu pequei, todos pecaram. E por isso Deus estabeleceu um plano para poder reorganizar o caos, reorganizar toda essa desordem. Então aqui o pecado, ele simplesmente, ele nos afastou. Ele criou uma separação, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Aí na sua apostila eu começo a fazer algumas perguntas, como por exemplo, acompanha aí o segundo parágrafo. O que Deus quer nos falar através da sua palavra? O que nós cristãos precisamos saber e como devemos nos preparar como povo de Deus nesses dias maus? A causa principal é claramente explicada na Bíblia Sagrada. Qual é? Aqui, ó. Pecado. As pessoas sofrem, a humanidade sofre, a natureza sofre por causa do pecado. Essa palavra, ela para muitos, ela pode parecer agressiva ou de repente démodé, né? Nós temos visto hoje as pessoas tentando derrubar a verdade, dizendo que tem muitas verdades. Esse é um sinal dos tempos pós-modernos. Cada um tem a sua verdade,
cada um faz aquilo que bem quer e bem entende, só que no mundo espiritual a coisa não funciona bem assim. No mundo espiritual existem leis fixas, regras estabelecidas por Deus, e é isso que eu quero que você mergulhe nos textos que eu estou propondo para você aí para responder essa pergunta. Por que que o mundo está um caos? Então eu quero que você agora abra comigo, principalmente a Epístola aos Romanos. Eu coloquei uma série de textos aí para você, mas eu queria trabalhar um pouco com você a essência da Epístola aos Romanos e o que é que Deus tem como plano para isso. Veja aí Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Romanos 3, 23. Pega aí a sua Bíblia e leia comigo. A Bíblia diz assim: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E o que é carecer da glória de Deus? Quando o homem peca, ele morre. Ele morre espiritualmente. E pensa comigo, morto fala, morto respira, morto tem vontade, morto decide o que ele quer comer hoje, morto coloca roupa? Não. Então eu quero que você pense não com a mentalidade terrena, não com uma mentalidade carnal, mas com a mentalidade espiritual. O pecado, ele gera desobediência e ele vai gerar consequências nesse projeto original que gera desequilíbrio. Por que que tem tanta doença? Por que que tem tanta maldade? Por que que tem tanto homicídio, adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo? Por que que a gente vê tanta maldade no mundo? A gente vê agressão contra a natureza. Por quê? Porque o mundo está espiritualmente desequilibrado e somente uma ação de Deus é capaz de reestruturar o homem. Então, quando você tiver com o seu discípulo, quando você tiver com esse material, eu acho que a coisa mais importante que você deva fazer é você trocar uma ideia, conversar entre vocês e levantar reflexões. Vocês têm que pensar. Um discipulado eficaz não é para você ficar falando igual um papagaio. Você falando e o teu discípulo, ele está ali, ele fica calado. Não. Extraia dessa pessoa o que é que ela sabe e o que ela não sabe. Ali, o discipulado ele só será eficaz quando vocês juntos, dentro da palavra, eu coloquei aqui uma série de textos que vocês precisam juntos ler esse texto e vocês trocarem ideia. Por exemplo, alguma situação que aconteceu aí na sua cidade, no seu bairro, no seu país, aonde você estiver, e pensar o seguinte: cara, por que que a minha cidade está desse jeito? Por que que o meu país está desse jeito? Por que que a minha vida está desse jeito? Quando vocês começarem a pegar os discípulos que estão chegando, vocês vão perceber que as pessoas, quando elas estão tendo contato inicial com o Evangelho de Jesus, eles trarão muitos carrapichos, muitas manias, muitos paradigmas, muitos problemas, muitas crises anteriores. Então você pode trazer para essa pessoa que você vai discipular esse tipo de reflexão. O seu mundo está um caos? Por que que o seu mundo está um caos? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus ela vai trazer para nós algumas reflexões interessantes. Abra em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6. A Bíblia diz assim, Romanos 5, 6, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Então você vai perceber o seguinte, eu até coloquei isso aí numa aula anterior, numa live, numa reflexão que nós fizemos, de entender o seguinte aqui, Deus,
ele é o amor encarnado em Jesus. Então, só um plano espiritual de reconciliação que poderia pagar o preço do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário Deus criar uma ponte para trazer esse homem, essa humanidade, essa sociedade rebelada de volta. Bom, se esse homem que está aqui, ele está morto nos seus delitos e pecados, e ele não tem condição de voltar, porque ele está morto, então Deus estabelece um plano espiritual e ele decide se materializar, ele descer na pessoa de Jesus. Então, com o seu plano, ele coloca aqui o seu sacrifício, que é a cruz. A cruz é a ponte que nos religa ao Pai, porque Jesus, ele simplesmente se coloca em algo que é importante você anotar, que é a morte substitutiva. Substitutiva. O que é a morte substitutiva? A morte substitutiva é que quem deveria morrer e ser sacrificado e pagar por aquilo que fez, éramos nós. Só que o plano de Deus, ele é tão imensurável, ele é tão surreal, ele é tão sobrenatural, que Deus decide o seguinte: essa gente não tem jeito. Foi igual nos dias de Noé. O povo só fazia maldade, foi como nos dias de Sodoma e Gomorra. E o povo não tem jeito, porque a carne, ela está inclinada para tudo que é mal. Nós éramos chamados, antes da cruz, de filhos das trevas. Agora nós somos chamados de filhos da luz. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele se coloca como o mediador da nova aliança. Ou seja, aqui, aonde está tudo isso aqui, há o sangue. Aqui entra o fator espiritual do sangue. E o sangue de Jesus, ele cobre multidão de pecados. Então, você que está com a sua Bíblia, consulta comigo o texto de Romanos 5,8. Diz assim, ó, olha que profundo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou usar uma linguagem aqui, eu espero que você não me leve a mal, mas eu vou dizer o seguinte: imagina um jogador de pôquer. Eu não sei jogar pôquer, mas eu sempre vejo em filme. Já viu quando o cara tem um monte de ficha assim, ele coloca as fichas e diz assim: cara, eu tô apostando tudo nessa situação? Permita-me aqui uma comparação. Mas Jesus, ele pegou todas as fichas da vida dele e falou assim: eu tô apostando tudo por causa da sua vida. Só que você ainda era pecador. Você não tinha nada com que se apresentar. De repente você está aí pensando, né? Falou assim: ah, mas eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Você vai pegar discípulos e vão dizer assim: não, mas eu não faço mal a uma mosca. E aí que você vai entender, nas aulas que vão progredindo nesse discipulado, é que a lei, ela vai simplesmente avultar o pecado que habita dentro de cada um de nós. Você quer ver um exemplo? Você conhece os 10 mandamentos, não conhece? Você conhece. Então é o seguinte, dos 10 mandamentos, quantos você conhece de cabeça? Então você que está achando que é muito bonzinho, que é uma pessoa maravilhosa, um cara legal, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Ok. E nessa idade que você tem, quantas mentiras você falou? Então seja sincero. E quem mente é o quê? Mentiroso, certo?
Então a Bíblia diz: não dirás falso testemunho. O que quer dizer falso testemunho? É mentir. Então você mentiu, um dia com certeza eu menti. Agora vamos para um segundo exemplo. A Bíblia diz assim: não roubarás. Seja sincero, em algum momento da sua trajetória, às vezes você como criança, às vezes você como adolescente, como jovem, ou quem sabe até mesmo como adulto, você já pegou alguma coisa de alguém ou de algum lugar que você nunca devolveu? Às vezes você pegou uma folha A4, você pegou um punhado de coisa no seu serviço que não era sua e você não devolveu? Como é que é o nome disso? O nome disso é roubo. E a Bíblia diz: não roubarás. Vamos dar outro exemplo. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Seja sincero, em toda a sua vida, você sempre honrou o seu pai e sua mãe? Ou de vez em quando o fio fica desencapado aí, vocês dão aquele curto-circuito? Seja sincero. Então, veja comigo. Você já mentiu e eu já menti. Certo? Você já roubou e eu já roubei. Você já desonrou pai e mãe e eu já desonrei. Então, eu poderia continuar com os 10 mandamentos, que é a lei. Porque todas as vezes que você transgride a lei, você comete um pecado. E quando você comete um pecado, você fere a santidade de Deus. E Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, nós temos uma luta interna dentro de nós entre a carne e o espírito. E foi isso que o Senhor Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós não nos salvamos, nós não somos bons. Quem nos salva é o Deus Salvador, Redentor e Todo-Poderoso, através da mediação da cruz, que é uma morte substitutiva. Não são as tuas ações. E isso é tão verdade. Eu quero que você continue a ler comigo aqui. Eu estou conectando pontos. Eu tô linkando um ponto no outro para construir uma mentalidade para você entender que eu estou respondendo a pergunta inicial do tema da aula. Por que o mundo está um caos? Então, abra aí, Romanos 5, versículo de número 10. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos agora a reconciliação. Perceba comigo, aprenda isso. Você e eu só seremos reconciliados pela mediação de Jesus Cristo. O que é mediação? Aqui, ó. Mediação é quem está no meio. E o que está no meio? Entre Deus, entre você e Deus, tem uma cortina de sangue que te reconcilia com o Pai. A mediação não é através de cristal, de sal grosso, de fitinha, de patuá, de promessa, de ninguém. Não há nenhum outro que se coloque como mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá na carta de João, que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Percebe como isso é glorioso? E é exatamente isso que você vai passar para aquelas pessoas que você está discipulando. E o que eu fiz para a gente finalizar essa aula? Eu coloquei aqui alguns textos bíblicos, na verdade vários textos bíblicos, e você, juntamente com essa pessoa que você está discipulando, vocês vão ler o texto e vocês vão conversar. Entre elas é importante eu coloquei algumas perguntas chaves aqui. Por exemplo, quais as consequências da rebeldia do homem contra Deus? O que você acha?
Quais são as suas próprias respostas baseado no que você leu? Outra pergunta, quais as consequências do pecado na sua própria vida? E aí você deve pensar, mas pastor, cara, como é que a gente sai dessa situação? É exatamente isso que eu quero te explicar, porque há uma chave de reconciliação com Deus, ok? E essa chave eu vou te explicar na próxima aula, beleza? Então, um grande abraço, mergulhe nos textos bíblicos e até a próxima aula.